Aula de matemática, criança, nossa segunda aula de hoje. Hoje, dia 26 de abril de 2021. A atividade que vocês vão fazer será 3 páginas da apostilinha do segundo bimestre, aquela apostilinha que vocês pegaram a semana passada, tá? Não se assuste com a quantidade de página, porque é pouquíssima coisa para fazer, tá bom? Então, nós vamos começar o número 1, números de 3 algarismo, tá? 3 algarismo, crianças, são aqueles números que tem a casinha, ó, da centena, dezena e a unidade. Vocês estão acostumados mais com a casinha, né, da dezena e da unidade, né? Vocês estão mais acostumadinhos. Mas nós já estamos trabalhando com a casinha da centena também, né? Então, a casinha, tá vendo? Ó, 3 algarismos, porque são 3 casinhas. Os números que são de 3 algarismos, que são números que são 100, né? Ou maior que 100, tá vendo, ó? Que são de 3 algarismos, ó. 1, 2, 3, tá? Então, o número 100 são 3 algarismos, porque tem 3 números, e os números maiores que 100, tá? Até chegar a 999. Então, são 3 algarismos. A casa da centena, dezena e a unidade. Então, vamos lá. Números no mundo. Vamos aquecer o cérebro, né? Vamos trabalhar esse cérebro, vamos pensar. Registre onde você já viu números com 3 algarismos. Onde que vocês já viram, crianças? Tenta lembrar aí números com 3 algarismos. A gente consegue ver em bastante lugares. Um dos lugares que a gente está acostumado sempre ver números com 3 algarismos são os números das casas, né? Vocês já observaram os números das casas? A minha casa, para vocês terem uma noção, é 3 números, é 135. Né? Então, 3 números. Então, o número de casa se vê. O que mais que é possível ver números com 3 algarismos? E embalagens, né, de alimentos. Às vezes estão falando lá, por exemplo, tem suco de laranja, 100% suco natural. Então, a gente consegue ver em embalagens, rótulos, né? Consegue ver em um monte de coisa. Em placas, né? A gente consegue ver também. Por exemplo, tem a placa lá, fala assim, 100 por hora. Máximo permitido, 120 por hora. Então, a gente consegue ver no dia a dia em vários locais. A gente consegue ver os números com 3 algarismos, tá? Então, vocês vão escrever aí os locais. Escreva um número com 3 algarismos e depois leia para os colegas quando o professor solicitar. Então, aqui vocês vão escrever qualquer número aí que tenha as 3 casinhas. Não se esqueçam, né? Tem que ter a casa da centena, dezena e a unidade. Então, tem que ser um número 100 ou maior que 100. Vocês vão colocar aí e vão ler para quem estiver orientando vocês, tá? Quem estiver na aula online comigo vai fazer comigo, né? Aí é óbvio, fica mais fácil. Agora, peça para seu colega dizer um número com 3 algarismos para você escrever lá abaixo. Então, você vai pedir aí para o seu irmãozinho, para a tia, para a mamãe, falar para vocês um número aí com 3 algarismos e vocês vão copiar, né? Passar esse número aqui nesse espacinho. Falei para vocês que era pouca coisa? Bom, crianças, eu vou colocar aqui para vocês, né? Eu já coloquei aqui para vocês esse quadro numérico. Nós estávamos acostumados a trabalhar até o número 99, né? Que são 2 casinhas. O número 99, então eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Dezena e a unidade, tá vendo? É 2 casinhas só. O número 100 já tem 3 números, então é centena, dezena e unidade. E aqui embaixo, crianças, são os números de 101 até 200. São números com, todos eles são números com 3 casinhas. A primeira casinha, centena, dezena e unidade. Tá vendo? Então, vai até aqui nós temos até o número 200, mas até o número 999 são 3 casinhas. Bom, agora na página 109 vai ter um textinho aí para estar lendo, tá? Em grupo com seus colegas, leia o texto e destaque todos os números formados por 3 algarismos que você encontrar. Então, eu vou fazer a leitura do texto. 3 algarismos, criança, ó, centena, dezena e a unidade. Então, eu vou pintar aqui todos os números que tem 3 algarismos só. Lembrando que aí, se vocês observarem, vão ver que tem números com mais
algarismo, né? Tem 1 milhar, que são números com 4 números, tá? Mas a gente só quer aí os números com 3, tá? Com 3 ordens. Deixa eu pintar de verde, ó. Vamos encontrar, ó, aqui tem um número com 3 ordens, né? 627. Embaixo tem 2008, só que daí já é 4 números, não, né? Só o número que tem 3 ordens, ó. Aqui tem um número com 3 ordens. Aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Ó? Números com 3 casinhas. Casinha da centena, dezena e a unidade. Acho que são só esses. São só esses. Agora eu vou fazer a leitura para vocês do texto. Vocês encontraram? Vocês peguem e pinta, tá? Coloca um tracinho embaixo, né? Vocês aí vê qual que é a melhor para vocês. Eu tô pintando e colocando um tracinho também. Eu vou ler agora o texto, ó. Quais são as espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil? Você sabe qual que é, crianças? Tem várias, né? E entre essas espécies tá esse bichinho aqui, que é esse né, mico-leão dourado. Olha que lindo que ele é. Atualmente, o Brasil possui 627 espécies ameaçadas de extinção. Extinção que tá, né, aí perigoso de desaparecer da face da Terra, tá? De acordo com a pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, realizada em 2008, o levantamento anterior, feito em 1989, mostrava uma lista de 218 animais. Olha, criança, tem mais um número aí com 3 ordens, ó, 218, ó. Não tinha visto. Mas não incluía peixes e outras espécies aquáticas. Todas estão descritas no livro vermelho, publicado pelo Ministério, né, do Meio Ambiente. Mesmo se separarmos as espécies na pior categoria, criticamente ameaçadas, a quantidade ainda é enorme, compreendendo mamíferos, répteis, anfíbios, aves, peixes e invertebrados. Uma em cada 11 espécies de mamíferos existentes no mundo é encontrada no Brasil, 522 espécies, juntamente com uma em cada 6 espécies de aves, 1.622. Uma em cada 15 espécies de répteis, 468. E uma em cada 8 espécies de anfíbios, 516. Muitas dessas são exclusivas do Brasil, com 68 espécies endêmicas de mamíferos, 181 endêmicas de aves, 172 espécies endêmicas de répteis e 294 espécies endêmicas de anfíbios, né? Então aqui traz textinhos sobre, né, aí a quantidade de animais que estão em extinção, né? E aqui no Brasil a nossa aqui tem muitos animais, né, crianças, que diferentes no mundo. Boa parte dos animais existentes no mundo, os tipos de espécies diferentes, está aqui no Brasil, né? Então tem bastante, ó. Tô circulando aqui para vocês os números de 3 ordens, né? Então os números que nós encontramos de 3 ordens são esses, ó, circuladinhas aqui. Né? E entre eles, que tá, agora nesse momento, em 2021, eu não sei qual animal que está mais, assim, criticamente ameaçado. Mas até um tempo atrás, o mico-leão dourado era o animal mais ameaçado aqui do Brasil. Tinha pouquíssimas espécies. Agora, aí em 2008, eu sei que era mais ou menos isso. Mas hoje, né, em 2021, não sei dizer qual é o animal que está mais ameaçado, tá? Mas o mico-leão ainda se encontra no livro vermelho, até hoje, em 2021, tá bom? Agora, na página 110, vai ter aí uma atividade para vocês fazerem, né? Veja a apresentação de cada grupo e descubra se os colegas dos outros grupos encontraram os mesmos números no texto. Então, aqui cada um vai ter que fazer o seu, né? Porque a gente não tá em sala de aula, né, criança? Então, cada um vai fazer o seu, vai encontrar o seu número aí. Depois responda, todos os grupos anotados os mesmos números? Aqui não dá para fazer bem essa atividade, porque
Vocês estão, né, sozinho, né, ou com a família de vocês, não tá com os outros amiguinhos, só vai fazer quem tiver na aula online mesmo que vai conseguir fazer essa atividade, né, essa perguntinha. Mas aí vocês deixam em branco. Os números anotados são de quantas ordens, crianças? São de quantas ordens os números que vocês anotaram? São de 3 ordens, né? Centena, dezena e unidade. 3 ordens. A seguir, escreva os números que você encontrou e indique a ordem de cada algarismo. Aqui vocês devem fazer o seguinte. Coloca assim, ó, centena, dezena e a unidade. Vai facilitar para vocês. Coloca um risquinho separando. Então, os números que vocês encontraram aí foi o seguinte. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloca 7 linhas, crianças. Coloca 7 linhas aí, e vocês vão copiando. Por exemplo, o primeiro número é... Deixa eu colocar aqui. Nossa, tá difícil fazer uma linha aqui. Fazer linha aqui com o mouse é doído, crianças, difícil. Mas eu vou tentar fazer uma linha. Até que saiu bem. Ó, o primeiro número é 627. É 6 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Tá vendo, ó? Vocês vão separar assim. Deixa eu fazer mais um número para vocês. 218, ó. 2 centenas, 1 dezena e 8 unidades. Vocês vão dar continuidade aí. São 7 números que nós encontramos aqui, né? Com 3 ordens, 3 casinhas, tá? Vocês vão colocando ali até terminar. Na parte de baixo tem aí retomando. Retomando é revendo a nossa aula. Você leu um texto informativo, né? Que fala sobre as informações dos animais que estão em extinção, né? A quantidade. E percebeu a importância dos números para expressar os dados apresentados. Então, de acordo com o número, dá pra gente saber mais ou menos aí as espécies, né? Que estão ameaçadas. Identificou os números de 3 algarismos e aprendeu que eles representam as ordens da unidade, da dezena e da centena, né? Então, vocês encontraram esses números aqui, que vocês circularam, pintaram os números que estão com 3 dezenas, 3 casas, né? Centena, dezena e unidade. Como os números ajudaram a entender isso, né? Como que eles ajudaram vocês a entender aí que cada um pertence a uma casinha, né? Dependendo da quantidade de número, né? Então, a casa da centena, dezena, unidade. Se vocês vão ver que tem aí 3 números. Para vocês entenderem, por exemplo, número que tem dois números. Por exemplo, é o número da minha idade. Eu tenho 30 anos, ó. 30 anos tem 2 casas, ó, dezena e unidade. Então, dependendo da quantidade de número, dá para vocês saberem se tem ali a primeira ordem ou a segunda ordem. Os números que vocês circularam são números de 3 ordens, porque tem 3 números, tem 3 casinhas, centena, dezena e unidade, tá? Então, é isso que vocês vão escrever aí. Bom, crianças, terminamos a aula de matemática, então.